O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Querido irmão que nos acompanha nessa transmissão pela internet, queridos irmãos e irmãs, estamos no ano A, seguindo o evangelista Mateus, e na sequência dos evangelhos, nos deparamos com este texto muito conhecido por todos nós católicos, porque é utilizado no dia de São Pedro, solenidade de São Pedro e São Paulo. Um texto, no entanto, que cabe a nós hoje refletir, mergulhar um pouco no seu sentido, extrair para nós não só um ensinamento, mas também alimento. O texto começa com uma pergunta. Jesus está fazendo uma pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos então têm ali que responder uma coisa que vai contra o senso comum, porque na cabeça das pessoas, para eles, Jesus era Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Mas Jesus queria saber o que estava no coração dos discípulos, o que eles tinham intuído, o que eles tinham experimentado enquanto viam o seu mestre pregar, enquanto viam o seu mestre fazer curas, o que eles tinham experimentado neste caminho, nessa descoberta do caminho com Jesus. Então Pedro, e não é à toa que Pedro é colocado em destaque entre o grupo dos discípulos, Pedro dá uma resposta. Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus então diz que Pedro é feliz. Na verdade, é importante que aqui nós prestemos muita atenção, que ainda o nome com que Jesus chama este homem ainda não é Pedro, ainda é Simão. Por isso então é preciso que nós prestemos atenção no que diz o versículo. Versículo 17. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então perceba que nesse versículo 17, este homem que deu essa resposta tão importante é chamado por Jesus ainda de Simão, e é proclamado feliz. Por que vamos usar como está aqui, por que Simão é proclamado feliz? Porque chegou nele o mistério de Deus. Ele conseguiu intuir um mistério que as pessoas
daquela sociedade ainda não tinham intuído, não tinham percebido. E aqui é importante entendermos o mistério não como algo inalcançável. A gente diz, isso aqui é um mistério, ninguém sabe. Não, não estamos falando de algo que é impossível de se alcançar, algo que ninguém sabe. Nós estamos falando de algo que de alguma maneira nós conseguimos compreender, ainda que a gente tenha que se desfazer dos nossos pensamentos racionais. Portanto, algo que tinha sido revelado para este homem Simão. Jesus disse, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então, algo tinha sido revelado a Simão, algo que Simão antes não tinha, algo novo que Simão estava experimentando na sua carne, algo que fez com que Simão saísse de toda uma escuridão e agora conseguisse enxergar com clareza quem era Jesus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Foi isso que Simão enxergou em Jesus. Tu és, vamos dizer, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, chegou até este Simão uma compreensão nova, um mistério novo, o mistério da fé. É como que Simão, naquele momento, estivesse experimentando uma epifania. Aqui havia então uma epifania em Simão, uma manifestação de algo grandioso, de algo que ele estava entendendo, de algo que ele estava experimentando. E essa experiência de Simão o transfigura. Assim como Jesus que foi transfigurado no alto da montanha, aqui quem se transfigura é o Simão. Uma luz entra no seu coração, na sua mente e o transfigura, de modo tal que já não mais será chamado de Simão. A partir de agora, ele ganha um novo nome, que representa esta nova pessoa, este novo ser. E isso acontece de maneira muito clara no versículo 18. Jesus diz, por isso eu te digo, tu és não mais Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Aparece aqui um novo nome para um homem que agora está revestido do mistério da fé. Portanto, não mais Simão, e sim Pedro. Sobre esta pedra fundamental, a do mistério da fé, que agora está manifestado em Pedro, Jesus constrói a sua igreja. Muito importante isso. Este versículo nos mostra muitas coisas. Primeiro, Jesus quis e quer construir a sua igreja. A igreja de Jesus constrói-se sobre a pedra do mistério da fé. Também, sem experimentar o mistério da fé, não experimentaremos ser igreja. Repito, sem esta pedra fundamental, essa experiência de fé, nós não podemos experimentar o que significa ser igreja. Se não experimentarmos o mistério da fé, seremos como Simão, antes de ser revestido deste mistério. Mas na verdade nós precisamos ser como Pedro, receber um novo nome, receber uma nova experiência. Receber um novo nome, é importante pensarmos um pouco sobre isso. O nome é aquilo que nos conecta com os outros. Através do nome, nós somos chamados, as pessoas podem nos chamar, as pessoas podem se dirigir a nós, as pessoas podem ter acesso a nós, através do nosso nome. O novo nome que Deus nos dá
significa não a troca do nosso nome de batismo. Ah, padre, então agora eu vou ter que trocar o meu nome porque Deus vai me dar um novo nome. Não, não estamos falando da troca, da substituição do nosso nome de batismo. Mas sim, nós estamos falando deste novo modo como Deus nos chama, de como Ele se dirige a nós, de como Ele tem acesso ao nosso interior. Portanto, hoje, você é convidado a pensar que ganhou um novo nome. E com isso você estará reconhecendo que Deus quer se relacionar com você de um modo novo, diferente do que você tem experimentado até agora. Talvez você precise se perguntar se deseja de fato ter esta nova experiência, se está pronto para receber este novo nome com que Deus quer te chamar. Por fim, Jesus diz, seguindo no texto, Jesus diz que vai entregar as chaves a Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus diz que vai entregar as chaves a Pedro. É um gesto curioso, este gesto de entregar as chaves. O que significa? Significa que Jesus dá autoridade a Pedro. Nessa sua igreja, onde Jesus quis construir esta nova igreja, Pedro tem autoridade. Isso significa as chaves que Pedro receberia. Portanto, este texto quer mostrar também a importância do apóstolo Pedro, que é investido de uma autoridade. E nesse texto, apenas Pedro recebe as chaves, é investido de autoridade. Portanto, a importância de Pedro sobre os demais. Isso tem um significado. Essa igreja de Jesus não se constrói sem Pedro. Precisamos estar unidos a Pedro. Ele é o ponto de unidade da igreja. É o ponto referencial. Ele também é referência da fé que nos mantém unidos. Aliás, a palavra unidade é fundamental quando falamos de igreja. Igreja é unidade na fé. Igreja é comum união uns com os outros e com a mesma fé de Pedro. É isso que nos faz fraternos. Nós não somos unidos pelo sangue. Não é o sangue que nos torna fraternos. O que nos torna fraternos é isso. Esta comum união uns com os outros e com a fé de Pedro. Isso nos torna uma fraternidade. E não é possível ser igreja de Jesus sem sermos fraternos. O Papa Francisco, que aliás é Pedro entre nós, no seu documento A Alegria do Evangelho, número 101, e com essas palavras terminamos, nos exorta. Pedro nos exorta ainda hoje. E Pedro está nos dizendo: não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno. Todos nós provamos simpatias e antipatias. É assim na nossa vida de comunidade, é assim na nossa vida até familiar, simpatia e antipatia. Ele continua: e talvez neste momento estejamos chateados com alguém, mas a cada um de nós é dirigida a exortação do apóstolo Paulo: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem.
Não nos cansemos de fazer o bem. E o Papa diz, então pelo menos, digamos hoje ao Senhor, Senhor, eu estou chateado com esta pessoa. Senhor, eu estou chateado com aquela pessoa. Peço-vos por ele e por ela. Rezar pela pessoa com quem estamos irritados é um belo passo rumo ao amor. E é um ato de evangelização. Não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno. Vamos repetir? Não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno. Portanto, saímos daqui hoje com essa determinação. Permaneçamos unidos com Pedro e com a fé de Pedro. A fé que nos deu um novo nome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.